Antes de sua viagem ao Templo da Lua, Lin Jin planejou bastante. Ele havia decidido que ocultaria sua verdadeira identidade. No entanto, para forçar seu inimigo a tratá-lo com seriedade e respeito, ele teve que usar outra identidade. Foi quando a identidade do curador entrou em uso. Sem querer me gabar, mas o nome do curador havia conquistado algum prestígio na sociedade subterrânea. Afinal, quando ele lidou com o país das cobras do continente gramíneo, o nome do curador já havia se espalhado como fogo na palha entre a comunidade de especialistas vilões. Essa era, claro, apenas uma parte do motivo para usar uma identidade falsa. Se uma briga realmente acontecesse e ressentimentos fossem criados, seria ideal que Lin Jin usasse sua identidade real. O oponente poderia facilmente localizá-lo depois disso. Isso colocaria o reino do dragão de Jade e a cidade do Bordo em perigo. A situação seria diferente se ele usasse a identidade do curador. Além dele próprio, ninguém sabia sobre a origem do curador, sua origem, seu nome e assim por diante. Assim que resgatasse o macaco branco com sucesso, eles escapariam o mais rápido possível. O Templo da Lua podia procurar por toda parte, mas Lin Jin tinha muitas maneiras de recuar. Após um planejamento cuidadoso, Lin Jin conseguiu uma máscara e começou a pintar padrões nela para que fosse uma réplica da máscara do curador no salão de visitas. Ele também precisava de uma roupa diferente. Depois de terminar todos os preparativos, Lin Jin colocou a máscara, carregou a raposinha Shan'er Dourado até o Templo da Lua. Lin Jin poderia ter encontrado uma maneira de contatar o Corvo Negro, a Madame Criança Fantasma e os demais para obter ajuda, mas o tempo não permitiu. Além disso, o Templo da Lua era muito mais poderoso do que o País das Serpentes que eles haviam enfrentado antes. Lin Jin poderia abrir o salão de visitas quando quisesse e se refugiar lá dentro. Obviamente, isso não seria conveniente se ele trouxesse os outros consigo. Mais importante, Lin Jin não era mais quem costumava ser. Sua força atual já havia excedido a do Corvo Negro e da Madame Criança Fantasma, então, se nem ele conseguisse lidar com a situação, chamá-los seria apenas arrastá-los para o fundo do poço. Era problema dele e ele mesmo resolveria. Após um dia inteiro de descanso, Lin Jin conseguiu se recuperar completamente. Era de manhã cedo, então não havia muitos peregrinos ou devotos indo para o Templo da Lua. As trilhas nas montanhas estavam tranquilas e silenciosas. É verdade que este antigo templo milenar estava situado no local perfeito. Além dos belos cumes e águas cristalinas do Pico da Lua, a topografia também era esplêndida, com um clima agradável. Ali estava um homem mascarado com uma raposa nos braços e um grande galo o acompanhando. Independentemente do local, o traje era certamente chamativo. Mesmo que não houvesse muitas pessoas na rua, todos os presentes olhavam para Lin Jin. Alguns apontaram o dedo para ele e começaram a sussurrar entre si. Lin Jin não se deu ao trabalho de se explicar. Concentrou-se apenas em subir a escadaria de pedra torta até o pico da montanha. Como era de se esperar de um templo milenar, até seus portões eram únicos. Diante dos largos portões da montanha, havia cerca de uma dúzia de jovens monges, varrendo o chão e jogando água nos degraus como parte de um ritual diário de limpeza. Lin Jin respirou fundo. Segurando Shan'er na mão esquerda, estendeu o braço direito e o impulsionou para frente no ar. Simplificando, Lin Jin estava ali para condená-los, então não havia necessidade de ser educado. Também fazia parte de seu plano fazer com que o Templo da Lua o temesse e o levasse a sério. Era pertinente que eles soubessem quem estavam enfrentando e que não podiam se dar ao luxo de subestimá-lo. Portanto, Lin Jin precisava liberar todo o seu potencial. Mesmo assim, precisava garantir que ninguém fosse realmente ferido, nem que pudessem tomar medidas contra ele. Em outras palavras, ele estava se envolvendo em um ato de equilíbrio incrivelmente delicado. Lin Jin usou sua habilidade de dissuasão de bestas ao máximo. Ele até abriu a porta do salão de visitas por um breve momento para maximizar seu poder. No instante em que Lin Jin pressionou a palma da mão para frente, uma energia invisível envolveu todo o Pico da Lua. Todos os monges do Templo da Lua tinham bestas de estimação. Naquele instante, praticamente todas as bestas estremeceram e se ajoelharam em submissão. Não importava o quanto seus donos os incentivassem a se levantar, nenhum deles se mexia. Era como se uma força os pressionasse. Isso não ocorreu apenas dentro do templo, mas os insetos e pássaros lá fora também silenciaram repentinamente. Foi como se um interruptor tivesse sido desligado dentro deles. Era um fenômeno estranho, e os monges que varriam o local perceberam imediatamente. Mesmo assim, não sabiam o que fazer. Considerando a longa existência do Templo da Lua, ele também contava com seus próprios especialistas. Dada a estranheza da situação, eles perceberam imediatamente que uma figura formidável estava exibindo seus poderes sobrenaturais de propósito. O templo mergulhou no caos, mas logo se acalmou. Lin Jin não precisou esperar muito para que vários monges saíssem correndo. Liderando-os estava um velho monge aparentemente benevolente. As vestes do velho monge eram simples, mas ele emanava uma aura indescritível. Pela observação de Lin Jin, o velho monge segurava um colar de 9 contas de oração que continha uma força poderosa. Além disso, ele também devia ter cultivado o pergaminho do mestre das bestas ao seu potencial máximo. Os outros monges atrás dele também não pareciam comuns. Ao vê-los, os monges atordoados na entrada rapidamente juntaram as palmas das mãos e cumprimentaram. Mestre Abade. Um abade, dono de uma sala de 3 metros de largura, era o supervisor da seita budista. Eles também eram comumente considerados os líderes do templo. Ao ouvir seu título, Lin Jin sabia que sua estratégia estava funcionando. Enquanto Lin Jin liberava seu poder, ninguém foi fisicamente ferido. Apenas suas bestas de estimação foram intimidadas, e um indivíduo com cultivo e conhecimentos substanciais deveria ser capaz de reconhecer as maravilhas de sua técnica. Era por isso que eles não podiam se dar ao luxo de menosprezar Lin Jin.
A aparição do seu abade era a prova disso. Lin Jin havia se estabelecido como uma ameaça sem declarar guerra abertamente, então seu objetivo havia sido alcançado. Lin Jin retraiu a mão para acariciar delicadamente a raposa em seus braços. Usando uma máscara, ele exalava um ar de mistério. No entanto, o cacarejante dourado, que procurava minhocas ao lado dele, estragou a cena. Para sua surpresa, a justaposição do comportamento dele e de Dourado serviu para confundir ainda mais os monges, algo que estava a seu favor. Saudações, o que os trouxe aqui ao nosso templo da lua? Com a voz clara e ressonante, o abade falou em tom distinto. Em vez de responder, Lin Jin continuou acariciando a raposa em seus braços. Respondeu à saudação do abade com uma pergunta. O templo da lua tem um legado de mais de 1000 anos, então sua história é proeminente, tenho certeza. O mestre abade também deve ser um monge devoto. Se for esse o caso, você se importaria em me dizer o que estou segurando atualmente em meus braços? Essa era a estratégia de Lin Jin. Quem se importava se estivessem confusos? Todos tinham que seguir o ritmo de Lin Jin. Caso contrário, a energia espiritual que ele havia esgotado para intimidá-los teria sido inútil. Desta vez, Lin Jin queria usar uma postura autoritária para julgar o templo da lua. Ao ouvir a pergunta de Lin Jin, o abade ficou atordoado. Como abade-chefe do templo da lua, ele era muito mais sensível do que a média das pessoas. Embora os monges não se importassem com os títulos de avaliador de bestas, a avaliação de bestas também fazia parte de seus estudos. Portanto, o abade pôde perceber desde o início que Lin Jin estava segurando um monstro raposa totalmente maduro. Contudo, a criatura parecia estar gravemente ferida. Talvez fosse por causa dos ferimentos que ainda dormia. Ao ver o quão hostil era o visitante e como ele carregava uma raposa ferida, o abade imaginou que o homem provavelmente estava ali para condená-los. Nos últimos 1000 anos, no templo da lua, houve apenas um punhado de pessoas que condenaram suas ações. Já fazia quase um século desde a última vez que foram condenadas, e parecia que este homem estava prestes a quebrar essa sequência. Um abade era capaz de subir na hierarquia não apenas devido a seu nível de cultivo, o conhecimento ou a experiência não eram os únicos fatores determinantes para a ascensão de um abade. Outro fator crucial era o grau de autocontrole. A essa altura, já era possível perceber sinais de irritação nos rostos de alguns monges irritadiços atrás do abade-chefe.